Nós que chegamos aí aos 40 anos, passou dos 40, né, gente? Passou dos 30, 40 anos, a gente muda, principalmente você que é mulher, né? Nós que somos cíclicas, nós vamos mudando. O importante é a gente saber, né, que é normal, que faz parte. A gente quer estabilidade pra gente poder viver, mas a gente precisa se conhecer. É sobre isso que eu vou falar agora. E eu recebo com muito carinho a doutora Marcela, que vai bater esse papo com a gente. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem, Dani, e você? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo jóia. Bom, quero que você fale para nós, né, o que acontece, né, quando nós chegamos ali aos 40 anos, nós mulheres temos os nossos hormônios, quais são as mudanças, o que acontece com a gente? Então, depois dos 40 anos, a mulher pode entrar numa fase que a gente chama de climatério ou a transição menopausal, que é aquele processo que a mulher está indo para a menopausa, que a menopausa é quando a mulher fica 1 ano sem a menstruação. Certo. E a média da mulher brasileira em entrar na menopausa é em média dos 48 aos 51 anos, mais ou menos. Só que os sintomas e as alterações, elas podem começar de 5 a 10 anos antes. Então, se a mulher entrar ali na faixa dos 50 anos, na menopausa, nos 40 já pode começar a aparecer as alterações e os sintomas. E é um processo que é muito cíclico, né? Ele vai, alterações hormonais que vão acontecendo durante esse processo, principalmente queda de progesterona, a queda do estradiol, que é o hormônio feminino. O que acontece no corpo quando isso cai? Então, esse processo, ele a maioria das mulheres tem vários sintomas. Tem mulheres que passam super bem, mas as mulheres geralmente têm alteração do ciclo menstrual, então começa a aumentar esse tempo de menstruação. Tem mulher que às vezes não menstrua um mês ou outro, tem mulher que diminui, então começa a menstruar várias vezes no mesmo mês. Pode ter alteração de humor, pode ter ganho de peso, principalmente na região abdominal, alteração do sono, aqueles fogachos, aquele calor intenso. Pode ter, o humor também é uma coisa que pesa bastante na mulher, às vezes acorda bem, mas durante o dia isso aí vai transicionando. Então, assim, é uma coisa que é normal esse processo, mas tem mulheres que podem ter muitos sintomas e isso pode atrapalhar muito a qualidade de vida dessas mulheres. E muito. Acho que não precisa nem ser os extremos, mas ali, as pequenas mudanças, muitas mulheres subestimam e continuam com a sua própria rotina e às vezes transferem, né? Porque ficam irritadas, alteram o humor, enfim, todas essas alterações que você disse. E aí, às vezes, elas colocam, né, a culpa, responsabilizam ali o trabalho, a família, o casamento, a própria vida e não percebe que está nelas. Qual a importância de uma mulher olhar para si e se cuidar? Assim, você percebe que a mulher, quando ela vem com essa queixa no consultório, é uma coisa que ela percebe muito pontual. Eu era de uma forma e mudou muito a característica do meu ser mesmo. Porque você pensa, uma mulher vivendo uma vida inteira com hormônios, quando vê você tem oscilação que pode cair, às vezes sobe, mas depois na menopausa mesmo cai muito o estrogênio, que é o hormônio, né? Então, assim, aí a mulher, ela começa a ter essas oscilações, mas ela não entende. Sim. Só entende quando vai conversar com o médico, aí o médico pode pontuar essas questões. Porque depois dos 40, 45, mais ou menos, a gente já começa a perceber que isso pode ser o sintoma do climatério. Então, tem mulher que chega assim, nossa, eu tô muito depressiva, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, e às vezes não é um quadro depressivo em si. Sim. É a queda dos hormônios que vai causando essas alterações. E olha que interessante, né? A pessoa ela vai considerando que a vida muda. Eu tô dizendo isso, gente, porque é muito comum a gente ver como é comum as pessoas se colocar numa posição da vida achando que a vida tá ruim, tal. De repente você vai, procura uma endócrino, você conversa, você vai ser bem avaliada. A investigação é fundamental, né? É, fundamental. Tem coisas que às vezes a gente não vai pegar no exame laboratorial. Então, principalmente nessa fase de transição. Porque às vezes a gente dosa o hormônio naquele momento que a mulher está produzindo o hormônio. A gente não pegou naquela fase que ela não está produzindo. Então, o diagnóstico do climatério, da menopausa, o da menopausa é 1 ano sem menstruar, mas essa transição é sintomas mesmo. Eu conversar com o paciente e entender. E o acompanhamento, Acompanhamento, né? A gente pede vários exames para a gente entender, porque às vezes não é a transição menopausal, pode ser uma alteração da tireoide, pode ser uma baixa de vitaminas. Então, a gente pede um check-up geral da mulher, 40 mais, e a gente vai entender. Mas, na maioria das vezes, é mesmo essa transição, esse climatério, mas não tem um exame específico. Mas aí a gente pede para a gente pensar qual estratégia de tratamento a gente vai fazer. Porque tem tratamento, né, para essa fase. Apesar de ser normal, fisiológico, todas as mulheres vão passar, eu acho que a gente tem que passar bem por isso, não precisa passar sofrendo. Não precisa passar sofrendo.
vendo. Muito bom você falar sobre isso, Marcela. Quando a gente percebe que as pessoas têm medo, as mulheres têm medo de diagnóstico e falar, eu também tenho medo do tratamento, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Tem muitos mitos aí, né? Tem muito mito. A mulher, ela sempre, na maioria das vezes, ela chega com muito medo de fazer a terapia de reposição hormonal, que é o tratamento padrão ouro para a menopausa. Só que a gente vê que a medicina evoluiu muito. Hoje, quando você vai num congresso médico, existem várias salas só falando sobre reposição hormonal. Então, vem gente do mundo inteiro falar sobre isso. E a gente vê como que isso evoluiu bem e o quão é seguro fazer a reposição hormonal. Claro que tem as contraindicações que são muito bem estabelecidas, mas se a mulher não tiver isso, a gente vai vendo na consulta e fazendo os exames, assim, eu indico para todas as mulheres que não tiver contraindicação e que tiver sintomas. Porque, igual eu falei, a maioria vai ter muito sintoma. É muito baixa a porcentagem da mulher que vai passar bem. Então, aquela mulher que tem sintoma, eu acho que o tratamento, fazer a terapia de reposição hormonal, te tira de uma situação que você está muito mal e te coloca numa situação de normalidade, que talvez era o que você era. Sim. Então, acho que a reposição hormonal é muito segura quando bem indicada e feita com um profissional. Exatamente. Acho que isso também é outra mensagem importante, né? Porque tem muito, eu vou fazer porque a outra faz, e fica naquilo muito de maneira subestimado também. A importância desse acompanhamento, gente, para saber, porque cada um é visto de maneira individual, né? E eu também gostaria para a gente encerrar, né, que eu acho que é importante falar do bem-estar, né, Marcela? Esse olhar sobre a vida, olhar o cuidado com a vida de maneira integral, né? Olhar e esse acompanhamento, mas a pessoa não ter medo. Eu queria que você falasse sobre a pessoa não ter medo do diagnóstico. Sim. A prevenção. Eu acho assim, a gente não tem como evitar essa fase, né, da menopausa, mas a gente tem como passar bem por ela. Então, quando a gente vê que a mulher está passando por essa fase, eu acho que o apoio da família é importante, principalmente do marido, porque é uma fase que a mulher fica muito mal com ela mesma. Então, aí a gente fazer um tratamento conjunto, né? Eu acho que a terapia de reposição hormonal é o padrão ouro do tratamento, mas o que eu falo para as mulheres, elas têm que se preparar para a menopausa. E o que é se preparar para a menopausa? É controle de peso, é fazer atividade física fundamental, principalmente a musculação, porque a mulher nessa fase, ela perde muita massa muscular e isso aumenta o risco de sarcopenia, que é quando você perde bastante. Então, eu acho que a musculação é fundamental para isso, uma alimentação controlada, balanceada, uma alimentação saudável, não é nada muito restrito, mas comer comida de verdade. E o exercício físico é a base. E a gente tem muito tratamento também, assim, a mulher que não pode fazer reposição hormonal, por exemplo, tem alternativas. Apesar da reposição hormonal ser a melhor forma, eu acho que tem medicamentos que podem ajudar uma mulher que tem sintomas e não pode fazer reposição hormonal. A própria terapia ajuda muito a mulher nesse contexto de entender o que ela sente para ela conseguir tratar da melhor forma. Então, assim, pode ter qualidade de vida, viver bem a mulher no climatério da menopausa. Se ela tem sintomas, a gente pode tratar muito bem tratado com segurança. Olha que maravilha, gente. Tá vendo? Quando a gente conhece, a gente lida muito melhor e com uma boa informação, né? Bem acompanhado, a gente vai para onde a gente quiser. Doutora Marcela, muito obrigada. Obrigada a você. Que bom te receber aqui. Um feliz ano novo para você. Feliz ano novo.